A gente olha para a ciência por trás da performance dos atletas e imagina que é algo super sólido, né? Mas e se não for bem assim? E se essa base tiver umas rachaduras? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa pesquisa que revela uma crise bem séria na ciência do esporte e, o mais importante, aponta para um futuro bem diferente. Um futuro de colaboração. Então, vamos começar com uma pergunta que já chega com os dois pés na porta. Será que toda essa base de conhecimento que a gente tem sobre o desempenho máximo dos atletas, será que ela é tão firme quanto a gente pensa? Olha, a resposta pode ser bem surpreendente. E aqui está o número que dá o pontapé inicial na nossa conversa. Se liga nisso, menos de 30%. Essa é a porcentagem de estudos na área do esporte que conseguiram ser replicados com sucesso. Sim, menos de um terço. Isso é um baita sinal de alerta, né? Mostra que alguma coisa precisa mudar. É o que o pessoal chama de crise de replicação, que é basicamente quando os resultados importantes de uma pesquisa não se confirmam quando outros cientistas tentam fazer o mesmo estudo de novo. Tá, mas por que isso acontece? Por que está tão difícil confiar em uma parte dessas pesquisas? Vamos entender agora os principais problemas que a ciência do esporte está enfrentando. E olha só as causas disso. A pesquisa aponta para estudos com o que a gente chama de baixo poder estatístico. O que é isso? Basicamente, eles não têm gente suficiente participando para conseguir detectar os efeitos de verdade. O poder médio, pasmem, chega a ser de só 11%. 11%. Junta isso com o viés de publicação, que é quando só os estudos com resultado positivo acabam sendo publicados, e o fato de que, trabalhar com atleta de elite significa que você tem pouquíssima gente para estudar, o resultado é uma base de evidências toda capenga. Mas calma. A gente não está aqui só para apontar o problema. A pesquisa também traz soluções, e a primeira delas é uma mudança bem radical na forma como os cientistas trabalham. Vamos entrar então na nossa segunda parte, a tal da ciência em grandes equipes. E esse quadro aqui mostra perfeitamente a diferença. A gente sai daquele modelo antigo, do pesquisador sozinho no seu laboratório, com uma amostra pequena de atletas, para o modelo completamente novo, uma rede global de especialistas juntando seus recursos. Isso possibilita estudos muito maiores, com resultados que valem para contextos diferentes e que juntam o conhecimento de várias áreas. Então, o ponto principal é esse aqui. Ciência em grandes equipes não é só sobre juntar mais gente, não. É sobre criar um ecossistema de colaboração, onde o conhecimento é compartilhado, os recursos são otimizados e o objetivo é responder aquelas perguntas gigantes que um laboratório sozinho jamais conseguiria. E isso não é só teoria não. Outras áreas já estão fazendo isso e com muito sucesso. A psicologia, por exemplo, usa essas redes para ver se as descobertas deles valem para culturas diferentes. Pesquisadores que estudam bebês e primatas, que são grupos difíceis de acessar, também se juntam. Um desafio bem parecido com o dos esportes de elite, né? Ou seja, o caminho já existe, é só a gente seguir. Beleza. Então, a colaboração entre pessoas é a primeira chave. A segunda, que a gente vai ver agora, tem tudo a ver com os dados. É sobre como unir esses dados de formas novas e muito mais inteligentes. O jeito que a gente compartilha dados foi evoluindo com o tempo. A gente começou com repositórios bem básicos, Cada um colocava os dados do seu projeto ali. Depois, vieram os gigantes, com coleções enormes e sistemáticas de dados. Mas o verdadeiro pulo do gato para o esporte, onde a privacidade é super importante, está no terceiro passo. Modelos que permitem analisar os dados sem que eles precisem sair do lugar de onde eles vieram. E é aí que entra a tal da análise federada. Pensa assim, em vez de todas as equipes de futebol, por exemplo, mandarem seus dados para um lugar central, o que acontece é que o programa de computador, o código da análise, viaja até os dados de cada equipe. Ele faz os cálculos lá, no computador da equipe, e só manda de volta o resultado final já agregado. É um jeito genial de colaborar sem expor nenhuma informação sensível. Outra ferramenta super poderosa são os dados sintéticos. O que é isso? Basicamente, os cientistas criam um conjunto de dados fake, artificial, que tem as mesmas características estatísticas do conjunto de dados real. Isso permite que outros pesquisadores explorem padrões, testem hipóteses, sem nunca nem chegar perto dos dados individuais e privados dos atletas. É muita segurança. Tudo isso soa muito bem, né? Parece promissor. Mas claro, colocar isso em prática no mundo super competitivo do esporte não é tão simples. E isso nos leva aos obstáculos específicos que existem para essa colaboração acontecer. Olha, o maior de todos é a cultura do segredo. As equipes guardam os dados como se fosse um tesouro, achando que ali está a fórmula da vitória. Fora isso, ainda tem a confusão sobre quem é o dono dos dados, a falta de gente com conhecimento para gerenciar esses projetos colaborativos enormes e, claro, a própria natureza caótica do esporte, com lesões, mudança de calendário e tudo mais.
E essa citação da pesquisa original resume tudo de forma perfeita. A pressão para vencer é substancial, e a cultura criada em torno do medo de perder uma vantagem competitiva leva a um sigilo excessivo. É isso. O medo de perder acaba criando um ambiente que impede o avanço científico de todo mundo. É uma mentalidade que precisa mudar. Então, por que raios valeria a pena superar todos esses obstáculos? Simples. Porque os benefícios de colaborar são gigantescos e, no fim das contas, podem levar a uma vantagem competitiva muito maior para todo mundo. E aqui estão os 3 principais benefícios. Primeiro, com a colaboração a gente pode finalmente ter dados confiáveis sobre grupos pequenos, como atletas paralímpicos. Segundo, a gente pode entender se uma técnica de treino funciona do mesmo jeito em vários países ou culturas diferentes. E, talvez o mais importante, a gente pode descobrir por que algo que funciona para um grupo de atletas pode não funcionar para outro. Isso abre a porta para uma personalização de verdade. No final das contas, o objetivo é esse: construir uma comunidade científica mais forte, mais unida. A colaboração ajuda a resolver debates que se arrastam por anos e transforma a ciência de uma competição para um verdadeiro esporte de equipe, onde o avanço do conhecimento beneficia geral. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. A grande ironia é que essa mesma busca incansável pela vitória, que hoje alimenta o segredo, pode ser exatamente o que vai impulsionar a colaboração no futuro. Então, fica a pergunta no ar. Será que o jeito mais inteligente de vencer é, na verdade, aprender junto com todo mundo?